Olá, caros colegas da página Serviço Social Brasil. Eu tenho constantemente feito apresentações, publicações e comentários nessa página com o objetivo de polemizar o serviço social no Brasil e polemizar é uma coisa boa no vocabulário do serviço social. E esta noite quero provocar o seguinte debate com vocês. Quando a justiça mente, o povo deve acreditar em quê? Nós temos como prerrogativa acreditar na justiça brasileira em função do seu juízo imparcial estabelecido sobre a realidade para julgar causas, para punir aquelas pessoas dentro da perspectiva da justiça punitiva e não restaurativa, porque o correto seria a justiça restaurativa. Mas uma notícia mentirosa, há duas perspectivas, ela nem pune adequadamente, o que já seria errado, e muito menos restaura adequadamente. Nós estamos vivendo um quadro em que, pelo menos, segundo pesquisa, 5% dos presos hoje que estão no sistema prisional estão presos indevidamente, são prisioneiros inocentes, estão cumprindo pena sem ter cometido crime, em função das falhas jurídicas que existem no Brasil. E mais recentemente está surgindo muitos comentários aí a respeito da avaliação do triplex para o qual o ex-presidente Lula foi condenado. Eu não sei onde mais está a verdade. Eu sempre disse aqui para vocês o seguinte, no processo, eu sempre disse publicamente, já disse muitas vezes, no processo não tem provas. Isso eu disse antes, estou afirmando agora, porque li o processo. E tudo que tem lá são convicções, atribuições, nenhuma prova sólida que possa realmente ser considerada. Esta é uma prova. Não existe isso no processo. Eu já li o processo, todas as páginas do processo, desde a primeira até a última. Prova de fato nunca existiu. Até aí tudo bem, que as pessoas, que Lula, que Moro, o mentiroso, agora declarado, tenha condenado o presidente Lula sem prova. Porque ele condenou baseado nas suas convicções e as cortes internacionais sempre respeitaram a autonomia de um juiz quando emite uma sentença com base mesmo nas suas convicções. Mesmo que as provas não sejam suficientes, não é costume do judiciário questionar a decisão de um juiz em função das suas convicções. Porém, agora nós temos um fato novo. Está sendo apresentada aí na internet fotografias do triplex mostrando, eu quero saber até onde isso é verdade, o que tem de verdade nisso. Eu não quero mais ser enganado, chega. Eu já sou enganado por políticos do legislativo, sou enganado por políticos do executivo e agora vou ser enganado por políticos do judiciário, um termo até dissonante. Eu quero saber onde está o elevador privativo que Moro afirmou no processo que existia no triplex. Eu quero saber onde é que estão os mármores importados que Moro afirmou que existia no triplex. Eu quero saber onde estão os eletrodomésticos que davam mais de R$1 milhão que estavam investidos no triplex, que foram motivo da suposta lavagem de dinheiro que deu origem à motivação da condenação de Lula. Onde é que estão isso? Eu preciso saber. Nós, brasileiros, precisamos saber. Se é verdade que isso aconteceu, tem que aparecer. Se é verdade, tem que aparecer. O juiz cumpriu a sua função, julgou adequadamente. Mas estão aí um bafafá na internet dizendo que isso não existe. Eu não fui lá no triplex, eu não vi o triplex. Então não posso afirmar se existiu lá ou não esse tal desse elevador, esses móveis. Agora, se não existiu, aí é uma clara violação da justiça brasileira, violação dos direitos humanos, violação da Constituição Federal, um problema muito grave que precisa ser apurado. Se realmente, como estão divulgando na internet, aquele muquifo que aparece naquelas imagens são realmente do triplex, eu não sei se é do triplex, o povo está dizendo que é. Se aquele muquifo, que é bem pior que a minha casa, que não custa nem R$100 mil, e aquele muquifo é bem pior do que a minha casa, bem pior, minha casa é uma casa boa, bonita, se aquele muquifo é o triplex atribuído a Lula, onde é que foi investido R$1 milhão ali? E agora, mais, estão dizendo que as notas foram todas produzidas por empresas de Curitiba, a cidade onde
está o tribunal que julgou Lula. Ora, peraí, o triplex é aqui, em cima, aqui no Sudeste. As empresas estão tudo lá no Sul e de uma forma muito sutil, da mesma cidade que o juiz, o julgador do caso e o tribunal e tudo mais, a Polícia Federal e tudo mais. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Tem alguma coisa fedendo muito nisso aí. Nós precisamos saber, precisamos começar a cobrar. Porque o que é que vai acontecer? Daqui a pouco os juízes vão entrar na sua casa, o judiciário vai se tornar o poder absoluto do Brasil, vão entrar na sua casa, acusando você de um crime que você não cometeu, sem provas, baseado apenas em acusações. Isso é a ditadura do judiciário, sem provas concretas, sem provas documentadas, acusando você de um crime que você não cometeu e jogando você na cadeia. Como é que se resolve isso? Que tipo de país é esse que nós estamos vivendo? Alguma coisa precisa ser feita. Do jeito que está, não pode continuar. Ou seja, nós já somos abusados, vilipendiados, desonrados, atacados pelo executivo constantemente, através dos governadores, prefeitos e presidentes. Agora somos constantemente atacados pelo executivo. A gente tinha um fio de esperança, um único fio de esperança no judiciário. Nós acreditávamos, vocês sabem que eu sou um exímio defensor do Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público contribuiu muito. Agora, se o Ministério Público se prestou a essa desfaçatez de fazer uma acusação baseadas em fotos, em mentiras, tem que mandar prender essas pessoas. Isso é um crime muito grave, que viola a prerrogativa do Estado de direito democrático e que vai muito além. Onde está essa documentação? O Ministério Público tem que se manifestar. O que foi que houve? Nós viramos agora palhaços também do judiciário. Não basta a gente ser palhaço do executivo, não basta a gente ser palhaço do legislativo, que, por exemplo, não aprova o piso salarial dos assistentes sociais. Há anos que a gente vem lutando, não consegue. Agora vamos nos tornar palhaços do Ministério Público e palhaços do judiciário, que inventa provas, que falsifica notas, que diz que o prédio vale não sei quantos milhões, que houve um investimento de tantos milhões, e as pessoas vão no local. Eu quero saber se isso é verdade. Eu não tenho certeza, eu estou questionando. Se alguém puder contribuir aí na página Serviço Social Brasil, por favor, contribuam. Porque o que está se construindo é que, até a semana passada, o herói brasileiro, né, o mártir brasileiro, o paladino da justiça, o Moro, agora está se tornando um mentiroso. E ele está se tornando mentiroso, a culpa é dele também, mas não só, porque ele, enquanto juiz, também tinha obrigação de averiguar as informações sobre as quais estava emitindo uma opinião, uma sentença. Se ele não fez isso, ele foi incompetente. Além de mentiroso, foi incompetente. Mas o mais grave de tudo isso é a denúncia, porque foram os denunciantes, no caso, o Ministério Público, ou alguém, seja lá quem for, que forjou essas provas e entregou ao Ministério Público, todos em linha de igualdade precisam ser investigados, precisam ser cobrados, porque essa república, essa zona chamada Brasil, esse brega chamado Brasil, com todo respeito aos profissionais do sexo, não pode continuar assim. Então, se o Ministério Público recebeu essa denúncia de alguém, quem são essas pessoas que fizeram essa denúncia? Se o Ministério Público recebeu essa denúncia, houve uma investigação no local? Se houve essa investigação, cadê o elevador? Um elevador não se arranca de um prédio, um elevador privativo não se arranca de um prédio, não se faz, é David Copperfield, tinha um elevador lá, agora, pum, né? Fiz um passe de mágica, não tem mais o elevador. Eu quero saber. O Brasil quer saber. Nós, assistentes sociais, queremos saber. Queremos nosso piso salarial, não queremos ser feitos de palhaços pelo executivo. Estamos sendo, mas não queremos. Não queremos no CRAS e no CREAS, quem trabalha nas instituições sabe os desmandos que tem que aguentar de prefeito, de governador e até de decisões presidenciais que acabam nos afetando diretamente. Não queremos ser massa de manobra do legislativo em função de leis aprovadas que nos ferem diretamente e propostas terríveis de lei. Nós não somos submissos à lei. Essa é uma classe profissional revolucionária que não mantém a ordem. Nós queremos desconstruir a ordem, revolucionar, bagunçar a ordem, se for para usar aqui uma palavra menos formal. Nós estamos aqui para confrontar o sistema de segurança pública, confrontar o judiciário, o executivo, o legislativo, porque se a lei
Em nome da lei, como já foi dito muitas vezes aqui, existiu o Holocausto, em nome da lei existiu o Apartheid, em nome da lei existiu a escravidão, em nome da lei existiu o açoite e até mulheres são queimadas, sendo acusadas de serem bruxas em praça pública e etc. Sempre em nome da lei. Então a lei, como pensam alguns justiceiros do serviço social, como pensam alguns legalistas que estão no serviço social na profissão errada, a lei ela não é perfeita, e ela tem que sim ser questionada. Juízes têm que ser questionados sim. O Ministério Público tem que ser questionado. Nós estamos aqui exercendo o nosso direito democrático enquanto assistentes sociais, estamos questionando. Cadê? Tirem isso a limpo, porque os boatos estão na internet. Os boatos estão na internet dizendo que o triplex é um moquifo e que não tem elevador privativo, que não tem 1 milhão de eletrônicos lá dentro e que ele foi colocado a leilão e que é uma porcaria. Eu quero saber onde é que está a verdade. O que aconteceu com o elevador privativo apresentado nos autos do processo da condenação de Lula? Onde é que está esse elevador? Alguém comeu ele? Engoliram? Bateram no liquidificador? Fizeram um suco? Ou fizeram um ilusionismo lá? Chamaram David Copperfield para remover de um dia para o outro o elevador do triplex. Não se remove um elevador, um elevador privativo. Olha só que situação, um elevador privativo dentro de um triplex supõe, a depender de quantos andares está para cima, ele vai cortar o prédio todo por dentro. Não tem como ele sumir de um dia para o outro. Então, se fizer alguma armação, eu quero saber onde é que está, por favor. Nós assistentes sociais, estamos movendo aqui, eu falo em meu nome, e eu tenho o prazer de dizer que falo também aqui em nome de muitas pessoas, não falo em nome de todo mundo, mas eu sei que eu tenho representatividade para muitos colegas que têm me acompanhado, sabe que eu sou uma pessoa séria e que eu tento refletir bem antes de começar a falar, eu procuro, não estou isento também de erro, não estou isento de crítica. Se eu estiver errado, por favor, me critique. Por favor, se eu estiver errado, me chame a atenção, me repreenda, porque eu quero aprender com vocês. Mas eu acredito que represento um bom número de pessoas no Brasil e eu estou dizendo, nós não podemos aceitar isso. Tem que mostrar o que foi que houve. Independente, eu quero deixar bem claro que eu respeito você se você não gosta de Lula, eu respeito você se você não vota em Lula, isso é um direito seu, eu respeito você se você defende a direita em vez de defender a esquerda, tudo isso eu respeito. Agora, o que eu não posso respeitar é que a gente seja enganado, a justiça brasileira seja utilizada como um mote, seja utilizada como uma armadilha, seja utilizada de forma errônea para prejudicar outras pessoas, para criar vício jurídico que vai prejudicar todo mundo, inclusive você que apoia, inclusive você que é apoiador aí do Moro, o mentiroso, o herói da pátria, o Batman mentiroso. Então tem que mostrar aí para nós o que é que está acontecendo, eu quero saber. Eu preciso que a justiça brasileira, algum juiz aí que tenha coragem aí no Brasil, será que não tem? Cadê os outros juízes? Está todo mundo com medinho do Moro, Cadê? Alguém vai entrar com uma petição aí para fazer uma averiguação do triplex? Cadê o Ministério Público de outras instâncias? Ninguém vai fazer nada? Alguém tem que entrar aí com uma petição para fazer uma nova averiguação, provar para a gente, se nós estivermos errados, tem um elevador lá, mostra que a gente vai, não, tá certo, a justiça, apesar do processo não conter provas factuais que condenem Lula, existe de fato um elevador privativo no prédio. Se não existe, a condenação não existe. Esse é um grande problema. A condenação já não tinha provas. Se essas supostas provas também foram forjadas, ou seja, se o elevador privativo não foi construído na unidade, aí foi que terminou tudo. Não existe mais isso. Não existe mais nem a existência do processo, a própria denúncia se dilui, o processo se dilui, Moro tem que ter a sua função, tem que ser impedido de ser juiz, os componentes do Ministério Público têm que ser impedidos da sua atuação, quem fez a denúncia precisa ser processado por calúnia, difamação e outras coisas mais, porque aí existe uma série de violação de direito, e muita gente que está na internet aí latindo enquanto a caravana passa, também precisa ser repreendido e processado. E tem um aí botando carinha de riso aí. Eu só queria que você se manifestasse aí, né? Porque o protesto no Brasil é livre, mas não pode ser no anonimato. Mostra a cara aí pra gente ver quem é você. Comente aí, emita a sua opinião aí, em vez de ficar só botando carinha de riso aí. Botar carinha de riso é fácil. Forme um argumento para desmontar o que eu estou dizendo. Crie um argumento para contrapor o que eu estou dizendo. Converse, ou você não tem essa capacidade. Você só consegue criticar
escondido atrás de uma máscara, de um perfil fake no Facebook? Você não consegue argumentar uma resposta para o que eu estou dizendo? Se você consegue, coloque aí que eu vou concordar com você ou discordar, ou vou provar o contrário para você. Agora você vem numa página de assistentes sociais para ficar no anonimato, não se manifesta, colocando aí sua carinha de riso. Eu não sei se você está rindo que está achando bom, que está achando ruim, ou você está se escondendo atrás de um perfil fake para ficar criticando toda uma categoria profissional. Então, o que nós podemos fazer? Foi o que eu disse desde o começo, desde o ano passado, desde quando acusaram a Dilma, de um procedimento comum em todos os governos, totalmente correto não é, mas comum em todos os governos. Eu disse, gente, a presunção de inocência está garantida na Constituição Federal. Ela é um direito civil, o direito de ir e vir. Ela é um direito civil. Ou seja, está garantido na Constituição Federal. Até que provem o crime da pessoa, ela deve ser considerada inocente. E eu desafiei quem me provasse o contrário. E durante todo o percurso eu continuei dizendo isso. Então, qual é o posicionamento? Respondendo Silvia Reis. O nosso posicionamento, Silvia, é em favor da Constituição, em favor das leis, aquelas que nós já conhecemos e entendemos como leis inclusivas e democráticas. Não essas novas leis que estão criando aí. Então, baseado no princípio da inocência, a defesa que eu sempre fiz foi essa. Para mim, até que provem o crime de Lula, ele é inocente. E até o presente momento, todos os documentos que apresentaram não provaram o crime de Lula. Eles não foram suficientes para o meu entendimento. Se foi para você, eu respeito isso. Mas para o meu entendimento e para o entendimento de muitos juristas a nível de Brasil, as supostas provas apresentadas, aquelas notas apresentadas, não seriam suficientes para servir de prova na condenação. Então, baseado na Constituição Federal e na ineficiência e insuficiência de provas, eu sempre afirmei, Lula é inocente. A despeito de eu votar nele ou não, a despeito dele ser político ou não, em função da acusação que fizeram a ele, eu o considero inocente, porque eu estou amparado e apoiado na Constituição Federal, na presunção de inocência ou de não culpabilidade, que se apoia nos melhores e maiores preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem origem lá no cilindro de Ciro, há mais de 3.000 anos atrás. Ou seja, são leis universais, históricas, que estão na história da humanidade, que levam a pessoa a ter o direito de se defender e de só se tornar culpado depois de comprovado e que não restar mais nenhuma dúvida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, bem, tinham aquelas notas que agora estão dizendo que todas foram conseguidas em Curitiba. Eu não sei se é verdade, eu quero saber se é verdade. É isso que eu estou questionando aqui. Agora nós temos o fato de o prédio, do famoso triplex, não conter na sua estrutura o que é apresentado no processo de Moro. Então, nós temos um homem preso, um idoso que está preso, que é uma personalidade mundial, uma das melhores figuras de representatividade do Brasil, o presidente Lula, com mais de 50 títulos doutores honoris causa, reconhecido em muitas faculdades do Brasil, está preso com base em uma condenação com supostas provas que eu nem considero provas e ainda assim forjadas, com base na existência de uma reforma de um triplex que incluiu aí um elevador privativo, a compra de 1 milhão em eletrodomésticos, entre reformas e compra de eletrodomésticos, mármore nas paredes, mármore parece que é mármore chinês nas paredes, um triplex no valor de 2 milhões de reais. Aí agora vem a internet mostrando com imagens e vídeos que não tem elevador privativo, que não tem eletrodomésticos e que não tem mármore. E que as paredes não foram quebradas para remoção do mármore. Porque o que está lá são pisos velhos, são paredes velhas, paredes mofadas, paredes envelhecidas. E não tem lá os sinais de que houve mármore escolado nas paredes ou no chão, que foi arrancado para agora produzir uma contraprova. Não tem isso. O que tem lá, pisos que não foram mexidos, paredes que não foram mexidas, mofadas, envelhecidas, de muito tempo, que não passou por nenhuma reforma. Eu quero saber o que está acontecendo.
Porque eu tô cansado de ser feito de palhaço nesse Brasil. Eu tô cansado de um monte de imbecil idiota da direita atacando a esquerda com base nesses argumentos frágeis, imbecis. Eu respeito a direita enquanto ela me respeita. Mas esses direitistas imbecis que vivem atacando a esquerda, esses eu não respeito. Eu tenho muitos amigos direitistas, professores, físicos, matemáticos, pessoas com quem eu tenho o maior prazer de conversar. Nós não concordamos na nossa ideia, mas nos tratamos com respeito. Eles são pessoas honestas, que defendem seus pontos de vista, defendem o Estado mínimo, defendem o neoliberalismo, mas defendem com verdade, com a verdade, defendem com argumentos que vale a pena você ouvir o outro lado, que eu consigo ter respeito por eles, consigo desenvolver uma amizade boa com eles, são da direita, não tem problema nenhum, a gente se dá bem. Agora esses safados, que tem, não é só na direita não, na esquerda também tem um monte de safado, mentiroso, que anda criando história mentirosa aí sobre a direita, e a direita sobre a esquerda, isso não pode ser aceito, eu não aceito. Então, nesse caso aí, a articulação também é muito importante na luta pela democracia. A gente precisa saber o que está acontecendo. Cadê, gente, esse triplex? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essa justiça? Porque isso é muito grave. A gente está virando motivo de piada. A gente já foi o ano passado motivo de piada por causa daquela hashtag diga não à pedofilia, em que os brasileiros se tornaram mestres para julgar todo estuprador de vulnerável, transformando eles em pedófilo. Foi uma vergonha mundial. Nós nos tornamos piada a nível internacional, por rasura intelectual, por burrice mesmo, por idiotice, por imbecilidade mesmo. Porque aquela hashtag foi para mim a maior afronta que houve contra o Brasil, porque o pedófilo é uma pessoa doente que tem transtorno mental, e 90% dos estupradores não são pedófilos, porque não tem transtorno mental, eles fazem porque são criminosos mesmo, machistas, bandidos, predadores, e eu provei isso para vocês com base em literatura, provei aqui. Então aquilo foi uma afronta e agora nós estamos tendo essa outra afronta. Gente, até quando o Brasil vai ser piada internacional? Até quando a gente vai ficar sempre na rasteira dos direitos, né? Na violação dos direitos? Então eu estou aqui publicamente, dando a minha cara a tapa, exigindo, cadê as provas factuais de que o triplex passou por uma reforma? Eu quero ver onde é que está. Eu estou quase pegando aqui, gente, um avião e me dirigindo até aquela região ali. Provavelmente, se eu tiver uma vaga daqui para o mês que vem, vou dar um pulo na região onde traz esse triplex, para mim ver com os meus olhos. Porque tá difícil, viu? A internet é cheia de mentira, um monte de gente publicando mentira e outros ignorantes republicando as mentiras publicadas. Por favor, gente, olha, você que é assistente social, quando você vê uma notícia na internet, procure a fonte, descobrir se é verdade aquilo, porque tá difícil. Tá difícil, a coisa tá complicada. Então, a Giovana fez aí um aplauso ao MTST, eu também faço a mesma coisa. Ao Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, o meu aplauso. E aí me critique, que eu te esfrego o código de ética nas fuças. Porque o código de ética, os princípios fundamentais diz assim, apoio incondicional a todos os movimentos sociais. E o MTST obedecer o código de ética, do que se submeter ao código de ética da profissão. Então tem o meu apoio, sim, latifundiário que vai plantar batata. Mas nós temos que apoiar os trabalhadores, nós temos que apoiar os movimentos sociais. Então parabéns aí a Giovana, que fez aí a sua moção de respeito ao Ministério dos Trabalhadores, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos no Brasil. Muito obrigado. Então, gente, olha, vou encerrar esse vídeo, que eu estou indo agora para a rodoviária, pegar o ônibus para me deslocar para uma outra cidade. Eu estava aqui no hotel descansando, aproveitei para me comunicar com vocês. Então fica aí o meu pedido. Justiça brasileira, juízes, promotores, Ministério Público, que palhaçada é essa? O que é que está acontecendo? Que palhaçada é essa? Então, muito obrigado você que assistiu aí, que participou, estou bastante cansado hoje, foi um dia trabalhoso. Eu volto a qualquer momento com vocês para a gente discutir novos temas. E fiquem todos com Deus.